Olá, meu nome é Luke. Hoje te contarei mais uma história de terror. Se você gosta desse tipo de vídeo, dê um like, se inscreva no canal e comente sua opinião sobre a história no final dela. E agora, vamos ao terror. No ano passado, consegui juntar as férias de 6 pessoas, começando no final de junho e indo até julho. Exigiu muitas horas extras e economias, mas seria um momento mágico. Comprei um carro novo e ia dirigir de estado em estado para visitar amigos e familiares. Você sabe, aqueles tios e tias que você não vê há mais de uma década, primos, amigos de infância. Eu tinha tudo planejado. Faltando 5 dias para as férias começarem, os planos mudaram. Eu estava voltando do almoço quando um sedã avançou o sinal vermelho bem na hora em que eu atravessava a rua. Acertou meu lado esquerdo, quebrou meu joelho e a canela. O cotovelo esquerdo também sofreu um estrago feio. Resultado, todas as minhas malas foram largadas no corredor e meu carro novo ficou pegando poeira na entrada da garagem. Levei a tarde toda só para ligar e cancelar tudo, um por um. Talvez no ano que vem, né? Então, meu verão mágico se transformou em uma estação forçada de reclusão. Moro em uma casa geminada muito bem localizada, a uns 10 minutos a pé da rua principal. A casa é dividida em 3 partes, cada uma funcionando como um espaço independente. Eu morava no andar de cima, 3 quartos e uma cozinha. Nada muito grande, mas com espaço suficiente. No térreo há uma configuração idêntica, mas esse espaço está vazio há 2 anos, sem ninguém alugando. A casa é construída de forma que os andares funcionam de forma independente, com entradas separadas, como se fosse um pequeno conjunto de apartamentos. Também tem um espaço menor no porão, um cômodo só, com cozinha e banheiro. Era para ser usado como uma espécie de anexo para o filho do proprietário, mas encontraram danos sérios causados por infiltração e decidiram fazer uma reforma ali. Aproveitaram também para revisar o encanamento. E claro, toda essa obra coincidiu com minha temporada de confinamento. Ou seja, além de ficar preso em casa por semanas, tive que aguentar o som constante de máquinas, britadeiras, serras cortando concreto e carros entrando e saindo da garagem o dia inteiro. Depois de apenas um dia, eu já sabia distinguir qual barulho vinha de qual máquina. Ainda tem o sistema de segurança. Se a porta fica fechada por mais de 10 minutos, ela trava e começa a apitar. Tem que digitar o código para parar o alarme. Esse apito infernal tocava pelo menos 2 vezes por hora. Cheguei a ouvir aquele som até nos meus pesadelos. Tentei dar um jeito. Comprei protetores auriculares e tentei maratonar uns seriados com legenda, mas ainda dava para sentir o chão vibrando. A temperatura beirava os 40 graus, mas não dava para abrir as janelas porque o barulho da obra aumentava ainda mais. Então, eu fiquei preso naquele calor, numa miséria completa, com aquela tortura monótona como companhia por semanas seguidas. Via minhas malas prontas na porta, mas sem destino. Mal conseguia me mexer. Com muito esforço, dava para chegar até o banheiro ou a cozinha e voltar para a cama. Um amigo meu passava aqui a cada 3 dias trazendo umas compras, mas fora isso eu ficava sozinho, contando os minutos até os operários irem embora. Era a única hora do dia em que eu conseguia descansar e assistir alguma coisa com o som ligado. Foi numa dessas noites que eu estava reassistindo Os Sopranos, quando ouvi um carro subindo a entrada da garagem. Devia ser por volta das 23 horas. Quando ouvi o motor, tive aquela reação pavloviana de tapar os ouvidos. Era só um carro, mas depois de passar o dia todo com ruído de obra, qualquer barulho fora de hora já me tirava do sério. Fui até a janela, pronto para explodir se ouvisse qualquer pancada de martelo. Eu estava nervoso e exausto só por ficar em pé. Mesmo com gesso, parecia que tinham cacos de vidro se mexendo dentro da minha perna. A coceira era constante, mas dava para suportar. Quando cheguei na janela, vi algo que não esperava. Um dos operários tinha trazido sua caminhonete particular e veio com o filho adolescente. Juntos começaram a descarregar o que parecia ser uns 10 quilos de terra adubada, uma caixa de velas e uns 12 canos de chumbo do tamanho de um braço. Eu fiquei sem reação. Estava pronto para discutir, mas agora estava confuso. Eles entravam e saíam do porão carregando as coisas. Ficaram lá embaixo por pelo menos 2 horas. Talvez mais. Fiquei observando quando saíram. Pareciam empolgados,
gesticulando e rindo. O pai sorria e acenava. E quando entraram no carro, aumentaram o som e foram embora como se estivessem voltando de uma festinha. No dia seguinte, ninguém apareceu. Era uma quarta-feira, dia normal de trabalho, e eles deviam estar aqui. Mas não vieram. As ferramentas ficaram todas do lado de fora. A entrada da garagem estava uma bagunça, e ainda havia muito trabalho a ser feito. Mas eu não reclamei. Era a primeira tarde tranquila em semanas. Passei o dia inteiro sem protetores auriculares, reassistindo todos os filmes do Jurassic Park. Naquela noite, 2 carros entraram na garagem. O mesmo da noite anterior e um sedã velho, cor de barro. 4 pessoas no total, 2 homens e 2 mulheres, todas parecendo ter entre 40 e 50 anos. Não reconheci ninguém. Trouxeram sacolas e caixas cheias de coisas. Consegui ver só algumas lonas plásticas azul royal e cordas. Eles desceram pro porão e ficaram lá por horas. Eu manquei até a porta da frente para tentar ouvir o que estavam fazendo, mas só dava para ouvir conversas e algumas risadas ocasionais. Em certo momento, alguém disse algo alto e os outros caíram na gargalhada. Pareciam estar se divertindo muito. Eu não gostei nem um pouco. Eles só saíram por volta das 3 da manhã, rindo até entrarem nos carros. Eu já estava tão cansado que quase dormi de pé, mas decidi fazer algo. Queria saber o que estava acontecendo. Demorei para me convencer a tentar. Peguei meu celular, só por precaução, caso um escorregão me mandasse de volta para o hospital. Saí pela porta da frente, mancando até o térreo e depois rodeando a casa até a entrada do porão. Isso me tomou uns 15 minutos. O porão ficava trancado à noite, mas a chave da minha porta da frente também abria a do térreo e do porão. Vantagens de ser o inquilino preferido do proprietário. Destranquei e desci. A luz do teto não funcionava, mas havia uma lanterna grande na entrada. Peguei e continuei. O ar estava úmido, com cheiro de terra, poeira e plástico. O espaço não devia ser muito grande, mas eles cavaram um buraco enorme. Não demorou para eu perceber que tinha algo errado. Todo o piso de concreto havia sido quebrado, provavelmente por causa das infiltrações, mas o chão exposto estava coberto com lona azul e preenchido com terra para plantio. Nas bordas do buraco, canos de chumbo haviam sido fincados com velas acesas em cima, como tochas. 12 ao todo, formando um círculo perfeito. No centro do círculo havia um cofre, uma caixa de ferro gigante, com uma porta deslizante, do tamanho de uma criança pequena. Estava apoiado numa pedra plana, bem no centro da sala. O único pedaço que não havia sido escavado. Parecia novo, como se tivesse sido polido e limpo. Ficava claro que, assim que encontraram aquilo, escavaram em volta com cuidado. Havia uma escada que descia até o buraco, mas eu não tinha condição de usá-la. Fiquei parado ali com a lanterna, sem saber o que esperar. Era tudo surreal. Detalhes estranhos estavam por toda parte. Uma garrafa de vinho vazia num canto, pequenos buracos onde sementes haviam sido plantadas, um regador ao lado da escada, cobertores cobrindo a borda do buraco, como se alguém fosse se sentar ali. Também notei cigarros, rádio e pilhas, velas espalhadas, algumas encaixadas nos canos, outras empilhadas em caixas encostadas nas paredes. Era como se tivessem acampado ali embaixo. Eu tentava entender o que estavam fazendo, mas nada daquilo parecia ter a ver com obra. Foi então que ouvi. Oi. A voz era distante, mas nítida. Me veio à mente a imagem de uma flor rompendo o concreto, algo abrindo caminho por uma barreira. Não tinha dúvida. Vinha do cofre. Acho que era uma mulher. Desculpa, você é nova por aqui? Ela disse. Me encostei numa viga para me apoiar e apontei a lanterna direto para o cofre. Era grande, mas não o suficiente para caber uma mulher adulta, a menos que estivesse completamente espremida lá dentro. Eu não conseguia entender como uma voz podia vir dali. Então peguei o celular para gravar. Oi, você consegue me ouvir? Eu disse. Gravei e reproduzi para ter certeza de que não estava imaginando. Salvei o áudio. Ele tá meio baixo, mas eu editei e aumentei o som. Você pode escutar se quiser. Tem um pouco de chiado. Por fim, decidi responder. Sim, tô aqui. Eu ouvi você. Ah, oi, ela respondeu. Imagino que isso tudo deva estar meio confuso. Com certeza, eu disse. Não sei o que pensar. Arrastei uma cadeira de vime do canto da sala e me sentei.
Coloquei a lanterna sobre uma caixa, apontando para o cofre. Parece estranho, né? Ela disse. Mas você é livre para sair a hora que quiser. Pelo menos eu espero que sim. Vamos tentar de novo. Eu sou Angela. Não precisa me dizer seu nome. Eu já sei. Já vi muita gente passar por aqui nos últimos dias. É estranho, eu disse. Não é comum ver tanta gente circulando por um porão em reforma. Depende. Se fosse a sua banda favorita tocando aqui, você não viria? Claro, mas não é isso. Pode ser que seja. Inclinei-me para a frente, lançando outro olhar curioso ao estranho cofre. Não consegui ver nenhuma marcação. O disco numerado na frente parecia totalmente em branco. Posso te mostrar se quiser, disse Angela. Mas preciso do seu consentimento. Consentimento para quê exatamente? Perguntei. Para mostrar a você por que as pessoas vêm ficar comigo aqui. Mas não quero que você se sinta desconfortável. Vai doer? De jeito nenhum. Tudo bem. Então, num piscar de olhos, senti o vento correr em minha direção. O brilho da lanterna se estendeu até uma tarde ensolarada e aberta. Ouvi o rugido de um motor e pude sentir a textura macia do couro contra a parte de trás das minhas pernas nuas. Quando abri os olhos, estava em outro lugar. Numa estrada aberta, num dia claro, com o vento soprando meu cabelo. Eu estava num carro conversível, um velho amigo dirigia. Eu estava no banco de trás, junto com o meu namorado dos tempos de colégio. Sentia a condensação fria de uma garrafa gelada na minha mão e o calor úmido de um beijo na minha bochecha, o cheiro inebriante do shampoo dele. Aquilo não era uma lembrança. Estava acontecendo agora. Quer que eu aumente o volume do som? Gritou meu amigo do banco da frente. Não quero ouvir você o dia inteiro, respondi, perdendo de imediato qualquer reserva. Esqueci tudo o que tinha passado. Passei horas, talvez um dia inteiro, só curtindo com meus velhos amigos. Eu era jovem, mais forte, mais feliz, sem nenhuma preocupação. O mundo parecia meu, dinheiro no bolso, uma alegria leve nos passos, um céu aberto sem uma única nuvem. Não foi apenas agradável, foi lindo, quase celestial. Tomamos uns drinks e jantamos num ótimo churrascaria. Encontramos um motel bacana quando pensamos em encerrar a noite. Todas aquelas sensações me encheram de alegria. Beijos quentes, bebidas geladas, um abraço de um velho amigo que me sustentava, me fortalecia. E então, tudo desapareceu. Como areia escorrendo pelos dedos da mente, lá estava eu novamente, com a perna quebrada, num porão empoeirado e destruído. Eu havia partido há não mais que 30 minutos, mesmo que tivesse parecido um dia inteiro. Você está bem? Perguntou Angela. Eu não sabia como me sentir. Era estranho estar de volta, mas todas aquelas sensações ainda queimavam em mim. Eu podia senti-las na pele, na mente. Era incrível, acho. Acho que estou bem, respondi. Nem sei o que dizer. Imagino que você queira uma explicação. Sim, seria ótimo. Pela próxima hora, Angela me contou uma história. Dizia que antigamente o cofre era apenas uma peça curiosa, feita nos tempos do velho oeste brasileiro. Foi fundido a partir de um metal estranho, encontrado num lago que havia sido drenado. A ideia era que ele fizesse parte de um cofre de banco, mas notaram que o dinheiro dentro começava a mudar. No começo, só o valor impresso nas cédulas se alterava levemente, mas com o tempo as mudanças ficavam mais dramáticas. Alguns papéis viravam flores, a prata se transformava em vidro. Não havia regras, exceto que tudo mudaria. Numa das crueldades extenuantes daquele período, alguém decidiu colocar uma criança dentro do cofre. Desde então, Angela explicou, o cofre permaneceu fechado. Nem ela mesma consegue abrir. Cresceu num espaço onde não precisava se alimentar, dormir ou respirar. Tudo que conhecia era a escuridão daquela caixa alienígena que a mantinha num tipo de animação suspensa. Eu sonhei com o mundo lá fora, disse ela. Sonhei por tanto tempo. Não podemos simplesmente te deixar sair, respondi. Não vai abrir, não pode. E mesmo se abrisse, tenho certeza que isso me mataria. Então você ficaria preso aí para sempre, Angela concluiu. Nem tudo é ruim, disse ela. Posso ir aonde quiser, ser quem eu quiser.
O único mundo que conheço é esse onde você fecha os olhos e simplesmente vive. E posso compartilhar essa experiência com você. Eu nunca experimentei nada assim, admiti, mas parece incrível. Não deveríamos chamar alguém? Perguntei. Até que você poderia, respondeu ela. Talvez a polícia, ou seu senhorio, ou um grande cientista. Mas quem garante que não vão me colocar num lugar ruim ou me usar para algo sinistro? Como você sabe que eu não faria isso? Não sou melhor que ninguém. Sou um bom juiz de caráter, disse Angela. Acho que nós dois vamos nos dar bem. Tudo bem, conversamos por mais meia hora. Apenas papo furado sobre a vida cotidiana, meu trabalho, meus relacionamentos, sonhos e esperanças. Ela era curiosa e solidária. Quando finalmente precisei sair para tentar dormir um pouco, não consegui evitar ansiar pelo próximo encontro. Antes de partir, Angela disse: na próxima vez, você não vai me trazer algo? Como assim? É bom quando as coisas mudam. É por isso que eles trazem coisas aqui. Um pôster. Talvez alguns lápis de cor para desenhar nas paredes. Por quê? Perguntei. O cofre precisa de coisas. Coisas para mudar. Se não, as coisas meio que se acalmam para dormir, me levando junto com elas. Você precisa fazer uma oferta. Nada dramático. Só algo que faça esse espaço parecer diferente, ou se sentir diferente. Vou pensar nisso. No dia seguinte, os ruídos da construção voltaram com tudo, mais altos, aparentemente aleatórios e incessantes. Não vinham só das serras de concreto e martelos pneumáticos, mas também de uma pequena lasca de madeira. Eu estava exausto da noite anterior e passei a maior parte do dia tentando manter os olhos fechados, mas havia algo que eu não queria: levantar. Queria ficar na cama e sonhar de volta aquele dia impossível. O vento no cabelo, a estrada aberta, todas as preocupações tão distantes que nem apareciam no espelho retrovisor. O mundo real parecia frio e estranho, como um casulo envolvendo um inseto que luta para voar livre. Naquela noite, pulei o jantar e fui direto para o porão. Parei no meio da porta para pensar no pedido de Angela, que queria que eu levasse algo. Pensei em não levar nada, mas uma parte pequena de mim temia que, se não o fizesse, ela não apareceria naquele espaço mágico novamente. Ao mesmo tempo, seria me submeter ao desejo dela. A decisão estava nas minhas mãos. Resolvi levar um vaso vazio para ela. A planta dentro já estava morta há muito tempo, e eu não tinha mais utilidade para ele. Angela parecia gostar de flores e terra, então por que não? Mas quando cheguei, a porta do porão já estava aberta e eu não estava sozinho. 2 operários e 3 estranhos aleatórios estavam lá embaixo. Todas as velas estavam acesas, lançando uma luz quente e fazendo sombras dançarem nas paredes. Todos estavam deitados no chão, alguns dentro do buraco, outros sobre o concreto. Pareciam estar dormindo, mexendo-se, resmungando uma palavra aqui, outra ali, com pequenas risadas quase de alívio. O sono mais estranho que eu já tinha presenciado. A cadeira de vime onde eu me sentei na noite anterior estava lá, me esperando. Fico feliz que você voltou, disse Angela. Obrigada pelo presente. Imaginei que você gostaria, já que você gosta de vasos, terra e essas coisas. Olhei em volta, parado no meio daqueles estranhos inquietos. Senti um mal-estar. Eles pareciam muito felizes, muito satisfeitos. Eu me sentia o único sóbrio naquela festa. Por que você faz isso? Perguntei. O que você ganha com tudo isso? Eu consigo viver isso com você, respondeu Angela. Mas não consigo fazer sozinha. Mas qual o sentido? Perguntei. Não é tudo falso? Qual o sentido de qualquer experiência no fim das contas? Ela me olhou e disse: tudo vai embora com a gente, com certeza. Mas do ponto de vista disso, nada importa. Então aproveite ao máximo enquanto pode. Imaginei um piscar de olhos numa praia no litoral, palmeiras balançando na brisa quente, crianças brincando na água à distância, dedilhados de guitarra e a batida forte de um baile animado, melancia fresca numa bandeja à minha direita e uma noite inteira de possibilidades pela frente. Eu e você, Angela, disse em voz alta. A gente devia conversar sobre isso. Eu sabia que não estava realmente ali. Aquela sensação estranha no estômago ainda me incomodava, dizendo que algo estava errado, que aquilo não era natural. Mas, naquele momento,
Eu não conseguia distinguir aquilo da realidade. Era o sonho de Ângela para mim, e ela queria que eu fosse feliz. Já lá, por que não me entregar? Nos dias seguintes comecei a conhecer as outras pessoas que apareciam ali. Algumas faziam parte da equipe de construção, outras eram seus amigos e familiares. Algumas estavam passando tempo com entes queridos já falecidos. Outras viviam sonhos antigos, amores perdidos ou oportunidades que deixaram passar. Tinha um cara obcecado por um programa de TV e Ângela o ajudou a viver seu sonho de fazer parte do elenco. No total, eram umas 12 pessoas. Conheci bem alguns deles. O tempo que passávamos com Ângela mudava de um dia para o outro. As experiências podiam durar dias seguidos, enquanto no mundo real eu ficava apenas algumas horas. Meu tempo mais longo foi de cerca de 3 dias lá dentro, que equivaleram a apenas 2 horas no mundo real. Eu era o VIP num cruzeiro pelo Caribe, sendo jogado entre um bar ao ar livre, rostos sorridentes e conforto sem fim. E assim que saía, os outros estavam lá para me receber. Compartilhávamos nossas experiências, tomávamos café e seguíamos com o dia. Alguns não iam embora, outros ficavam lá. Eu perdi completamente a noção do tempo. Perdi consultas médicas, exames, acompanhamentos. Parei de atender ligações e esqueci de dar dinheiro para meu amigo comprar mantimentos. Comecei a ter dificuldade para distinguir minhas necessidades reais do conforto do sonho. Eu só comia e dormia porque meu desejo sexual era intenso. As quedas pioravam se eu não o fizesse. Aquele momento em que você volta ao corpo pode ser devastador se estiver com fome, cansado e com sede. Por isso, alguns traziam vinho. Era mais fácil voltar meio tonto. Estive envolvido com esse grupo por cerca de 4 semanas no total. Parecia muito mais tempo, já que cada vez que íamos com Ângela, parecia um dia ou vários, dentro e fora. Eu mesmo passei por tantas aventuras que comecei a me dissociar do meu corpo. Esquecia todas as minhas necessidades e desejos. Para que trocar de camisa se eu só ficaria acordado neste corpo por mais 6 horas? Ou algo assim. Era como vestir um terno 3 peças para ir dormir. Minha perna ainda estava quebrada, e algumas pessoas vieram me ajudar a descer até o porão. Juntos, arrumamos aquele espaço muito bem. Penduramos luzes pelas paredes, colorimos o chão de concreto com giz de cera e reguei as flores que brotavam nos vasos e no solo. Eu não sabia direito que tipo de planta era, mas chamavam de Helianthus culia, aparentemente a favorita da Ângela. Fizemos daquele espaço o nosso lugar. Teve uma noite em que éramos 26 no total, todos reunidos naquele porão. Eu sentado na minha cadeira de vime, outros espalhados pela sala. E no ar pairava uma sensação de antecipação, uma espécie de eletricidade estática, como se aquela noite fosse especial. Finalmente a voz dela saiu. "Oh, não é? Tantos amigos. Obrigada por essa confiança, não mereço vocês." Alguns riram, outros só sorriram. Um jovem casal se encostava no canto, erguendo um brinde às boas vibrações que nos envolviam. "Quero conhecer todos vocês do outro lado. Está tudo bem com vocês?" "Claro que está", veio a resposta da multidão. Amávamos Ângela. Estávamos ansiosos para vê-la. "Bons sonhos doces, meu amor", eu disse enquanto exalava e fechava os olhos. Algo desconhecido tomou minha mente e, quando abri os olhos, estava em um lugar onde nunca tinha estado antes. Olhava para meus pés descalços enterrados na areia preta. Minhas pernas brilhavam com a luz de um sol vermelho se pondo no horizonte branco. Um oceano escuro e infinito se estendia à minha frente. Os outros também estavam lá. Alguns pareciam mais jovens ou mais saudáveis, mas estávamos todos ali, no nosso melhor, livres de preocupação e dor. "É diferente", alguém comentou. "Estamos realmente aqui. Estamos todos realmente aqui." Alguns aplaudiram, garotas dançavam perto da água, o jovem casal rolava abraçado na areia. Fiquei parado, admirando a vista magnífica, fechando os olhos. Meu verdadeiro eu. A vida parecia um sonho. Era eu de verdade sonhando que era um miserável zanzando por um escritório com uma perna quebrada. Uma mão tocou meu ombro. "Estou feliz que você esteja aqui", sussurrou Ângela. Olhei para ela.
Angela tinha quase 2 metros de altura. Difícil descrevê-la. Era como se fosse desprovida de cor. Nem branca nem negra, apenas sem cor. Sem cabelo, sem cicatrizes, nem homem nem mulher. Parecia uma quase pessoa que ainda não decidira o que ser. Sem expressão facial, os olhos sem cor. O detalhe mais estranho eram as mãos. Ela não tinha unhas. Eu podia imaginá-la olhando para mim com benevolência, mas naquele momento não importava o que eu imaginasse. Podia ver que não havia nada lá. Ela me deu um tapinha nas costas e se voltou para os outros. Nesta noite vocês não precisam ir embora, disse. Podem ficar o tempo que quiserem, ir onde quiserem, juntos ou sozinhos. Não há restrições. As suas generosas doações e a confiança em mim, realizei todo o meu potencial. Ela mergulhou na água. Nós a seguimos. Outros se aglomeraram à minha frente, ansiosos para segui-la nas profundezas do eu. Os que ficaram para trás, vamos nadar juntos, ela disse, para praias distantes e terras incontáveis além. Minha perna doía, havia uma fisgada nervosa e incômoda subindo pela lateral do meu corpo. Olhei para baixo e pude sentir a água se acumulando ao redor dos meus pés. Eu estava bem, mas ainda sentia a dor verdadeira. Olhando para trás, percebi que algumas pessoas tinham ido embora. Tentei encontrar o jovem casal, as meninas que brincavam perto da água, contei as cabeças, só consegui ver 19 de nós. Alguns foram para a frente, e enquanto eu olhava a superfície, vi uma cabeça submergir e não voltar. Um a um, as pessoas começaram a duvidar. Olhavam umas para as outras sem saber o que fazer. Angela, que estava mais distante, nos pediu para nos apressar e vir até ela. Ela riu e disse que não era tão longe. Vi um homem à minha frente mudar de ideia. Ele se virou para voltar à costa. Ele cruzou meu olhar por um instante e, num piscar de olhos, foi puxado para o pânico. Fugimos todos para a costa. Vi algo se mexendo nas ondas. Alguns que mergulharam voltaram gritando por socorro. Outros só gritavam como animais feridos. Uma cacofonia de horrores me chegou de uma vez. Me solte. Deixa-me ir. Me pegou. Me pegou. Por favor, não. Assim que algo frio tocou meu dedo do pé, estremeci e por um momento o feitiço foi quebrado. Eu estava de volta ao mundo real, parado à beira do buraco no concreto. Os outros pularam. Alguns tinham convulsões na terra. Outros haviam parado de respirar. Vi um jovem com o pescoço quebrado. Eu estava apoiando o peso na minha perna machucada, o que me distraiu de pular junto. Fui compelido a pular, mas aquela pontada de dor me manteve paralisado. O cofre estava levemente abalado e algo estava saindo dele. Eu estava de volta àquela praia. Algas brancas se espalhavam pela areia preta como veias doentes. Vi um homem sendo arrastado para o fundo. Por mais que ele cravasse as mãos na areia, não adiantava. Apenas alguns de nós conseguiram sair um pouco mais para longe. Angela disse, "Você está quase lá." Sua voz ecoava pelo horizonte. Tentei correr, mas não consegui. Minha perna doía demais, mas agarrei aquela dor e deixei que ela se espalhasse pelo meu corpo. Ouvi a dor e deixei que ela me puxasse de volta para o que realmente estava acontecendo, a realidade. A dor aguda me envolveu e eu abri meus olhos cansados. Algo soltou meu braço enquanto eu me puxava para longe da borda do buraco. Só restava um punhado de corpos. Um braço pálido emergiu do cofre agarrando um homem de meia idade pela perna. Começou a puxá-lo para dentro. "Não é tarde demais", disse Angela, com a voz muito mais clara agora. "Você ainda pode vir conosco." "O que está fazendo com essas pessoas?" perguntei. "O que é isso? Elas estão vindo comigo." Ela respondeu. "Estamos indo embora." "Você está matando elas. Está nos matando com seu consentimento." O corpo do homem estalou e se contorceu ao ser forçado para dentro do cofre, lembrando uma cobra com mandíbula desarticulada devorando sua presa. Algo agarrou minha perna boa e me puxou para frente. Caí no buraco bem ao lado do cofre. Daquele ângulo, o lugar parecia enorme. Meu coração batia forte, querendo saltar do peito. Essa não era uma fada bondosa de sonhos. Era um predador maldito. "Eu não quero isso", disse. "Você não tem meu consentimento." Não quero isso." "Vá embora agora mesmo." Houve um momento de silêncio.
O cofre ficou levemente entreaberto. Angela respirou fundo e falou: "Vou fazer você querer isso." A próxima parte foi difícil de contar. Num piscar de olhos, estava em um deserto escaldante, perseguido por bestas furiosas querendo despedaçar-me. Elas pareciam se aproximar cada vez mais. Corri mais rápido, dunas de areia subindo na frente. O suor ardia nos meus olhos e meus pulmões doíam de tanto esforço. Eu sabia que podia desistir. Poderia pegar a mão de Angela e caminhar pacificamente para o desconhecido. Mas as feras me alcançaram. Mordida por mordida, sangrando, começaram a despedaçar meu corpo. Minha garganta lutava para respirar. Sentia-me perdendo a consciência e recuperando-a várias vezes. "Diga-me quando estiver pronto para ir." Angela sussurrou, passando a mão pelos meus cabelos. Eu queria, mas ainda podia sentir minha perna quebrada. Isso não era real. Por semanas, talvez meses, fui torturado, baleado, afogado, comido, queimado, desmembrado. O pior foi quando ela me colocou num lugar onde sabia que isso aconteceria eventualmente. Talvez não imediatamente, mas a qualquer momento. Eu via tudo que amava ser destruído diante dos meus olhos. Cada sonho se transformava em pesadelo. Eu estava de volta naquele carro, com o vento soprando nos cabelos e meu namorado do colégio furando meus olhos com os dentes. Fui devorado vivo por família e amigos. Fui enterrado vivo, ouvindo pessoas dançando em meu túmulo através de ouvidos podres. Todos os meus gritos não foram ouvidos. Minhas lágrimas não significaram nada. Nunca acabaria, nunca pararia. Um desfile interminável de miséria. Não importava quanto eu gritasse, chorasse ou implorasse. Eu tinha que me submeter. Eu tive que dar meu consentimento a ela. Eu tive que fazer isso ou isso continuaria. Mas eu agarrei minha dor. A dor verdadeira. Eu sabia que, em algum lugar lá fora, estava o mundo real. Com horrores reais, experiências reais, onde os sonhos eram só sonhos. Em algum momento acordei numa ambulância, com máscara de oxigênio no rosto. Eu sentia cheiro de sangue. Não podia mexer os braços e tinha um formigamento estranho nas pontas dos dedos. Uma sirene ensurdecedora batia nos meus ouvidos. "Ele está vindo!" Alguém gritou. "Senhor! Senhor!" Lembro de olhar nos olhos de um jovem que tentava checar meu pulso. Minha perna doía muito, doía mesmo. Um dos outros trabalhadores se perguntou o que estava acontecendo. As pessoas pararam de atender ligações. Ele veio checar o local e me encontrou sozinho, inconsciente no porão. Chamou uma ambulância. Aparentemente não teve tempo para ouvir Angela, ou talvez ela estivesse ocupada falando comigo. Me tiraram dali e me levaram para o hospital. Entrei e saí da consciência durante o trajeto. Enquanto os reparos eram retomados, a primeira coisa que fizeram foi preencher o chão. Ninguém me contou o que aconteceu com o cofre. Descobri que estive no mundo de Angela por 3 dias reais. Houve algumas investigações sobre desaparecimentos, mas não eram tão incomuns quanto se poderia pensar. Meu episódio foi atribuído a uma overdose de analgésicos. Os outros... Bem, não havia explicação. Tentei contar para as pessoas, mas era difícil fazê-las acreditar. Estou escrevendo isso para lembrar o que vivi. Era real. Não posso contar para ninguém, pois todos os envolvidos já se foram. Desde que me mudei para um apartamento e minha perna melhorou, quanto mais me afasto daquele dia, daquele verão, mais parece impossível. Mas eu sei que aconteceu. Sei que aconteceu. Acho que o que me salvou no fim foi sair daquele lugar. Mas no fundo do meu coração, tenho que admitir que quero voltar. Talvez, se eu me identificar e segui-la, tudo fique bem. Ou talvez não.